Oi, gente, boa noite. Nós vamos começando aqui o nosso bate-papo, que hoje vai contar com a presença da excelente Lara Telles, defensora pública no estado do Ceará, e que tem uma extraordinária pesquisa também, tem um ótimo livro publicado sobre prova testemunhal no processo penal. Então sejam todos muito bem-vindos. A gente já está tendo aí um público considerável entrando e eu estou só aguardando aqui a professora Lara solicitar aqui o acesso à conexão para conseguir incluir ela na conversa. Eu espero que vocês estejam todos bem. Eu quero, em nome do Instituto Baiano de Direito Processual Penal, dar as boas-vindas, né, a todos vocês e a todas vocês. Vamos incluir aqui a professora Lara Telles. Boa noite, Oi, professor. Lara. Tudo Boa bom? noite, tudo bem? Boa Tudo jóia? noite. Tudo jóia. Eu espero que você esteja muito bem, que nossos ouvintes também, as pessoas que estão se juntando a gente agora, estejam todos também gozando de muito boa saúde. E hoje é uma alegria muito especial poder estar participando dessa live, né, em nome do Instituto Baiano de Direito Processual Penal. Eu queria lhe agradecer muito, né, por ter aceito, e para nós é uma oportunidade muito interessante de diálogo, especialmente pela possibilidade de poder abordar um tema que de fato nos parece tão importante, né, que é tão caro como o tema da prova penal, as questões todas ligadas à epistemologia, à psicologia do testemunho, e você tem um extraordinário trabalho publicado sobre isso. Então a oportunidade de poder bater esse papo contigo é de fato algo muito animador, né? Nesses tempos que têm sido tão difíceis, né? Essas coisas que nos permitem estar um pouco mais próximos e discutindo sobre esses temas com gente que a gente admira, o que faz ainda com que as coisas possam seguir fazendo sentido. Então, queria te agradecer imensamente aí pela disponibilidade de poder participar, e eu tenho certeza que a gente vai ter uma conversa hoje, um bate-papo bastante interessante, né, sobre esses temas todos ligados à prova penal e à psicologia do testemunho. Estou vendo muita gente querida, muitos amigos passando aqui e entrando. Então, eu queria já de antemão dizer que sintam-se todos aí abraçados e devidamente saudados. Vou fazer isso muito especialmente aí na figura, na pessoa do professor Jacinto Coutinho, por quem naturalmente todos nós temos a maior estima, Sim. a maior admiração e o maior carinho também. Lara, a gente tem uma conversa de mais ou menos 1 hora de duração e tem muita coisa para falar, né? Eu Verdade. acho que não adiantava nem muito a gente tentar fazer assim um roteiro do que talvez fosse o mais importante, o mais interessante para falar, porque naturalmente acho que ia ser tanta coisa que a gente não ia conseguir dar conta de abordar. Mas eu queria começar assim, pedindo que você se apresentasse, né, ao nosso público, e falasse um pouco também da sua trajetória profissional, da sua trajetória acadêmica. Antes de você entrar, eu já dizia que você é integrante da carreira da Defensoria Pública no estado do Ceará, a Defensoria, que é uma instituição tão importante para o funcionamento do sistema de justiça criminal no mundo inteiro, e aqui no Brasil, por conta das peculiaridades desse nosso país, não poderia ser diferente. E você também tem uma pesquisa muito interessante, muito qualificada na parte de prova testemunhal. Eu diria que hoje em dia no Brasil a gente tem 2 publicações que de fato são assim, livros que quem quer estudar sobre o tema precisa efetivamente ler. Um é o teu livro, que é publicado pela editora Mais, né, e que está esgotado, né? Depois eu vou querer que você fale um pouco sobre isso. É um sinal de que a obra foi muito bem recebida.
E o outro é o do querido amigo também, do Vitor de Paula Ramos, que também tem Maravilhoso o livro. um livraço sobre prova testemunhal. Nossa. Embora o seu tenha uma abordagem mais voltada para o processo penal e o dele, né, naturalmente pela trajetória acadêmica dele, um pouco mais ligada ao processo civil, mas são livros que se comunicam. Mas eu queria que você se apresentasse às pessoas que estão conosco agora, falasse um pouco sobre a sua trajetória profissional e acadêmica. Então, professor, primeiramente eu queria muito agradecer o convite. Para mim é uma felicidade muito grande estar aqui debatendo com você, um professor que, enfim, me inspirou durante a pesquisa. Então, tá aqui nesse momento para mim, como eu falei para o Luiz Gabriel, agradecendo também o convite dele, pessoa de muito fino trato. E, assim, para mim é um privilégio estar aqui nesse momento. Então, não poderia iniciar de outro modo, a não ser agradecendo, e agradecendo a todo o Instituto, a Diana, que me convidou para participar do Trincheiras, a Gabriela Andrade, que eu vi que está aí também, que é uma querida, que a Liana também, que é defensora aqui do Ceará, e eu sinto assim que a Bahia me abraçou. Eu me sinto muito, muito grata ao Instituto e aos baianos, porque desde que eu lancei o livro, ainda quando não era livro, né? Ainda quando era dissertação, eu senti uma receptividade muito bacana de vocês. Então, assim, eu não tenho nem palavras para agradecer. Então, quem sou eu, né? Para quem não me conhece, meu nome é Lara Teles, eu sou defensora pública do Estado do Ceará desde 2016, tenho mais ou menos 4 anos e meio na Defensoria Pública. E eu iniciei na Defensoria Pública e sempre estive na seara criminal, especificamente no Tribunal do Júri. Então, eu tenho uma trajetória profissional constante no plenário, no Tribunal do Júri, que é uma escola, assim, fantástica, para a gente aprender e refletir sobre prova penal. E em 2017, eu entrei no mestrado da Universidade Federal aqui do Ceará, e eu entrei com outro tema, sendo bem sincera, mas logo assim, nos primeiros momentos do mestrado, eu mudei meu tema, porque a prova testemunhal me inquietava bastante. A maneira não científica, como se lidava na prática, mas eu não sabia muito bem que caminho percorrer. E aí eu fiz uma disciplina de epistemologia jurídica, que não é nem o propósito aqui da live, o tema da live, mas foi o primeiro contato interdisciplinar da minha pesquisa, foi a epistemologia jurídica, que é a teoria do conhecimento. E aí o meu orientador no mestrado foi da epistemologia, e ele me apoiou muito, por mais que ele não fosse da área criminal, mas professor, eu preciso do senhor, o professor Hugo de Brito Machado II, que eu admiro muito. Enfim, ele é tributarista, mas ele está muito nessa área da epistemologia, e a cadeira dele do mestrado era essa. E eu fiquei ávida por aqueles conhecimentos, por aqueles textos, porque eu vi, nossa, esse pode ser um caminho para a gente discutir e problematizar a prova testemunhal no Brasil. E aí, resultado, na minha banca de mestrado, integraram o professor, além do professor Alexandre, o professor Auri Lopes Júnior, o professor Alexandre Moraes da Rosa. Eu falei com eles pelo Instagram, e eles aceitaram, assim, eles nem me conheciam. Muita gente, como é que você conseguiu? Eles aceitaram, não sei nem se eu podia falar isso aqui, acho que vai chover convite pelo Instagram agora. Mas eles se interessaram pelo tema, eu mandei por e-mail a dissertação, e eles vieram para cá, para o Ceará, e aí participaram da banca. E o professor Alexandre, Lara, vamos publicar essa sua dissertação como livro. E virou esse livrinho aqui, que eu só tenho esse, não sobrou nem o da minha mãe. Fiquei muito surpresa, não esperava. Mas eu tentei abordar no livro tanto essa parte da epistemologia, por que a gente precisa entender disso, as nuances da psicologia, que a gente vai conversar aqui hoje, e também com uma pegada prática para o dia a dia aí, como é que a gente faz para valorar a testemunha, para levar a sério. Eu gosto muito dessa expressão do Twain, né, que a professora Marcela Nardelli gosta muito, levando esse texto, levando os fatos a sério, eu digo, levando a testemunha a sério. Né? Sim. E aí foi uma surpresa, né? O livro está esgotado, mas esse ano vai sair a 2ª edição, se Deus quiser. Né? Deu uma atrasadazinha porque eu fui vítima aí do corona, peguei, fiquei... Já estou bem, agora as coisas vão voltar a andar. Então, acho que eu estou apresentada. Com certeza, muito, muito bem apresentada.
Essa questão do livro é muito importante porque, de fato, como eu mencionava, né, os temas probatórios, é interessante isso, né, como durante muito tempo as pessoas, de certa forma, se dedicavam ao estudo da prova. A gente tira, porque nós todos passamos pela graduação em Direito Sim, e a gente acaba podendo dar um testemunho de como funcionou quando nós passamos pela graduação. E o estudo sim, da prova, durante muito tempo, se limitava efetivamente a um estudo que se restringia ali aos dispositivos legais, às questões procedimentais do código. Tá? sim, E tem dois fenômenos que me parecem, em relação a tudo isso, muito interessantes. O primeiro deles é que, de fato, mais recentemente, e isso é muito relevante, se passou a dar um pouco mais de atenção aos fatos. Né? É incrível como... É claro, eu sempre comento isso com os meus alunos na graduação. As sentenças judiciais, e não é diferente com as sentenças penais, elas todas acabam tratando de sempre, né, de uma parte que é de aplicação do direito, mas antes da parte de aplicação do direito, você tem uma parte que é de determinação dos fatos. Né? E os cursos de graduação, não raro, e esse é um problema que no mundo inteiro as pessoas se sim, queixam disso, né? Não é uma sim, exclusividade nossa aqui no Brasil, mas é como se nós já nascêssemos sabendo, né? E nós não sim. somos instruídos, não somos treinados, não somos capacitados a desenvolvermos, inclusive, as necessárias habilidades para lidarmos com a questão da determinação dos fatos. A gente acaba se concentrando no estudo das questões jurídicas. Somos Jurídicas. ainda, talvez cause algum incômodo para muita gente que eu vou dizer, mas somos ainda muito ruins na aplicação do direito, mas eu diria que nós somos piores ainda no que toca à questão da determinação dos fatos. Né? E isso é um pressuposto que naturalmente é muito importante em relação a toda e qualquer decisão judicial, se a gente não quer admitir que a justiça Sim. funcione de forma completamente aleatória e arbitrária. Né? Esse é um E isso ponto. pode prosseguir. É um À ponto muito vontade. sensível. É um ponto muito sensível, porque é como se tanto não só os juízes, mas os demais operadores do direito fossem, como diz o Tarofo, uma máquina de produção de sentenças em que os fatos entram por um lado e as decisões saem por outro, e não existe uma discussão, né, no ensino jurídico brasileiro sobre os fatos, como a gente consegue lidar com os fatos. Por isso que o processo penal brasileiro ainda está muito defasado naquela crença moderna, iluminista, pós-Revolução Francesa, em que existe uma crença na plena capacidade humana de se chegar à verdade. E o que é o processo penal, o que é a análise da testemunha, se não a capacidade de análise do conhecimento, de aprender a realidade. E quando a gente percebe, quando a gente estuda e percebe, e também sente na prática, que existe uma automatização, uma desconsideração do elemento humano na análise da prova testemunhal, que domina os casos criminais no Brasil por uma série de fatores, é muito preocupante, porque a gente lida com muitos erros. Erros que levam inocentes ao encarceramento. E assim, eu posso apontar inúmeros casos que não foram para a mídia, de assistidos meus, só meus, né? Uma defensora, né? No universo. No universo, assim. Então, não é um problema que acontece de vez em quando, que ganha a mídia de vez em quando. É um problema que a gente enfrenta no dia a dia. Isso que me motivou a tentar trazer um pouco esse raciocínio, essa reflexão, que a epistemologia jurídica e a psicologia precisam nos auxiliar, porque a gente, professor do direito, a gente não consegue sozinho chegar a uma reconstrução de valoração da prova testemunhal. É muito mais complexo, O né? direito não se basta, não. O direito não se basta em relação a muita coisa. Mas Sim, nesse ponto, eu acho que isso fica muito evidente a quem quer que tenha um pouco que seja de contato com essas outras disciplinas, em especial no campo da psicologia cognitiva, né, com todas essas questões ligadas à psicologia da memória e à psicologia do testemunho, mais especificamente, a gente acaba percebendo que há um universo de coisas em relação às quais
a esmagadora maioria dos operadores do direito não faz a menor ideia, né, de que existam de pesquisas, inclusive empíricas, no campo da psicologia Sim, experimental, e que são muitas vezes ignoradas, né? As pessoas querem lidar com provas que são, por um lado, que são dependentes de memória, né? Mas, por outro lado, não tem nenhum embasamento em relação a essas outras áreas, a essas outras ciências que tanto têm a aportar e tanto têm a sim, contribuir, né, em relação a isso. E você mencionava a questão dos erros, né? Esse é um outro ponto que me parece, sim, nevrálgico, né? E que, de alguma forma, essas instituições que hoje têm ganhado cada vez mais corpo, né, muito felizmente, não só por conta da atuação da Defensoria Pública, que vai se expandindo o Brasil afora, mas com o surgimento de entidades aqui no Brasil, como o Innocence Project, né, sim, e mesmo lá fora, né, a produção de documentários e séries televisivas que vão mostrando, na verdade, essa realidade dos erros, né, das condenações errôneas, dos erros judiciais, e que evidentemente, é muito chocante, e eu sempre digo que isso de alguma forma, é brutal, mas ao mesmo tempo é preciso que esses casos venham à tona para acabar de uma vez por todas com essa sensação que as sim. pessoas têm, essa crença que as pessoas têm, de que o sistema de justiça erra muito menos do que o que de fato ele efetivamente erra, né? E quem está na ponta do sistema, como acontece muito especialmente com as pessoas que atuam na defensoria pública, tem uma percepção muito clara disso, né? Sim, professor. E assim, o que eu não ia nem falar disso agora, mas o senhor tocou num assunto muito, muito relevante. Existe uma pesquisa da professora Lilian Stein, psicóloga, e do professor Gustavo Noronha Ávila, de 2015, ou seja, de 5 anos atrás, o período da pesquisa foi 2014, 2015, feito em parceria com o Ministério da Justiça e o IPEA, que se propõe a ser um diagnóstico nacional, né, das práticas de reconhecimento de pessoa e da prova testemunhal também. E o que me espantou foi perceber o quanto esse estudo ainda é desconhecido no Sim, fórum, né? Porque na academia a gente já tem trabalhado mais, né, esses temas, a gente sim, tem tido uma discussão, mas e no fórum, então assim, no mestrado, eu me lembro que eu falava da minha realidade de defensora pública, e assim, o mestrado da UFC é um mestrado muito plural, tem gente, assim, gente muito diferente. E eu me lembro que eu falava da minha realidade da defensoria pública para as pessoas ali da academia, e as pessoas ficavam, meu Deus, mas como pode? Eu convidava, vamos lá assistir um júri para vocês sentirem, vamos lá assistir uma audiência. Eu não estou mentindo, eu não estou. E o meu próprio orientador, assim, ficava, mas é assim, e assim, um estudo desse tão importante, tanta gente ainda desconhece. O que aqui significa que exatamente. as práticas no nosso fórum, né, para além da minha percepção pessoal de cientista, ele ainda está muito aquém, como conclui o estudo, né, da professora Lília e do professor Gustavo. A psicologia do testemunho, que tem 70 anos de desenvolvimento nos Estados Unidos, a gente vê no Brasil que a gente está engatinhando. E isso custa muita vida. Isso, eu já fiz júri que a pessoa passou anos presa. E aí, às vezes, até o MP em plenário pede absolvição. Então, e aqueles anos que você passou presa, aqueles anos não voltam mais. Doutor, e aí? Então, assim, é muito complicado. E a epistemologia tem esse nome feio, mas é muito importante, porque é a ciência do conhecimento, como a gente conhece tudo. E está muito na moda a discussão sobre ciência, cloroquina, não vou nem falar desse assunto, mas assim, todo mundo que se interessa por isso, eu aconselho a se aprofundar na epistemologia. E tem um autor que eu me embaso bastante, que é o Karl Popper. E o Karl Popper, ele aponta bastante a limitação que a ciência como um todo e o processo penal, como ciência, está inserida também nesse contexto de que o sujeito de conhecimento e o objeto a ser conhecido, entre esses dois, existem barreiras. O sujeito ele não consegue chegar a esse objeto sem a intermediação de suas lentes, do ambiente, da linguagem. Então, existe aí um desafio à apreensão da verdade. E se a gente analisa isso trazendo para o processo penal,
a gente vê que existe aí uma dupla humanidade envolvida, ou seja, se o ser humano ele é falível na sua percepção, então imagina o juiz valorando a testemunha, porque a gente tem a falibilidade da testemunha em observar o fato, e aí depois a gente tem a dupla falibilidade do juiz e das partes também, que são humanos, analisando a testemunha. Então, a gente tem uma dupla humanidade, a gente tem uma dupla falibilidade. Mas nós precisamos mudar muito ainda a nossa cultura jurídica para inserir isso. Mas eu já ouvi muito, você quer acabar com a prova testemunhal? Não, eu quero propor como a gente muda a valoração da prova testemunhal e melhora. Então, assim, membros do Ministério Público que têm interesse em produzir provas mais seguras, mais justas, deveriam ser os primeiros a querer se debruçar. E tive uma boa receptividade de alguns promotores com o livro também. E essa interdisciplinariedade, na minha visão. Posso estar errada como boa popperiana, posso estar errada, pode vir alguém amanhã escrever um livro dizendo que eu estou errada e que está tudo errado. E com argumentos que superem os argumentos que eu coloquei. Mas no momento é a minha percepção. Após essa pesquisa. E assim, a gente tem um historiador e filósofo que eu gosto muito, que é o Yuval Harari, e ele fala que a gente vive na época do algoritmo, da inteligência artificial, do futuro, mas se a gente olha, professor, e o senhor deve ter essa percepção também, se a gente olha para o processo penal, a gente ainda está assim, caminhando ali no século XIX, porque o direito penal, o processual penal, ainda é muito dependente da memória humana. Um dado tão volúvel, tão falível. E a revolução que a psicologia fez, não só com a professora Loftus, que é muito famosa. Alô? Alô? Acho que deu uma... Estamos na era das trevas ainda. Tá me Né? ouvindo, professor? Aqui no... Deu uma travadazinha no vídeo. Mas... Sim, essa questão da videoconferência que eu estou falando aqui nos comentários é algo que me preocupa muito, muito mesmo. Estava discutindo outro dia com a Liana Lisboa sobre isso, porque a gente... Alô? 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 Alguém está me ouvindo? Por favor, as pessoas que estão comentando. Estão me ouvindo? Eu não estou ouvindo o senhor. Talvez seja bom ativar os comentários para saber se estão ouvindo a gente. Quais são... Alguém está me ouvindo? Se vocês puderem só dar um... Porque eu não estou ouvindo o professor Antônio. E o professor Antônio? A gente não está se ouvindo. Eu não estou ouvindo ele. Mas vamos continuar. Vamos continuar. Certo? E eu estou no 4G, viu? Checa a internet aí. Vocês conseguem me ouvir? Como a Lara ainda não entrou, eu não sei se o áudio se restabeleceu.
Pronto, joia. Maravilha, maravilha. Caiu então, travou tudo para mim aqui, eu fiquei sem conseguir escutar, mas se serve de alento, eu consegui, acho que salvar o vídeo lá nos stories, então está disponível lá nos stories. Acho que agora a professora Lara está entrando e a gente vai conseguir retomar. Pronto. Maravilha, maravilha. Agora sim. Bom, eu não estava conseguindo te ouvir a partir de determinado momento, então não sei se as pessoas estavam conseguindo nos escutar, mas eu me lembrei que há uns dias eu assisti uma live muito interessante do Armandinho, né? Um grande guitarrista e bandolinista aqui da Bahia, com o Marcel Pauer. E a situação foi dramática, porque aqui pelo menos a gente está só conversando. Mas eles estavam tocando um de um lado e um do outro, e eles não se escutavam. Então cada um tocava uma coisa e foi uma loucura. Nesse nosso caso, como a gente está só falando, eu acho que o prejuízo é menor. Mas as pessoas estão voltando, a gente estava com um público já considerável aí de quase 100 pessoas. Eu espero que todo mundo consiga voltar, porque a conversa está de fato muito interessante. Mas vamos retomar. Eu queria só aproveitar para dizer que essa pesquisa, em relação à qual a professora Lara se referiu, ela tem o título Avanços Científicos em Psicologia do Testemunho aplicados ao reconhecimento pessoal e aos depoimentos forenses. Ela tá publicada na coleção Pensando o Direito, é o número 59, se não me engano, né? E é uma pesquisa que, como você bem disse, que foi coordenada pela Lilian Stein e pelo grande Gustavo Noronha de Ávila, que, aliás, vai estar com a gente daqui mais uns dias, né, no dia 29, numa mesa no Congresso, uma mesa sobre epistemologia e prova penal, no congresso que a UFBA está organizando, o convite aí da Fernanda Furtado e da Alessandra Prado. São também pessoas muito queridas e que eu tive a maior honra de aceitar, especialmente pela possibilidade de estar junto com vocês lá debatendo. Sim, professor, eu também pode prosseguir, Lara, por favor. Fiquei muito honrada também com esse convite. Então, sexta que vem a gente se encontra lá na UFPA, virtualmente, né? E o que aconteceu aqui, o fato de ter travado, é um dos inconvenientes dessa era digital, e eu não troco por nada os debates presenciais, né? Eu acho que vai aumentar esse tipo de conversa, mas eu sou a favor da pessoalidade. E alguém comentava, né, antes de nós travarmos e cairmos efetivamente, alguém comentava de que isso tudo que você mencionava, né, da dificuldade não só na produção como na valoração da prova dependente da memória, isso se acentua ainda mais quando se tem a produção dessa prova por meio de videoconferência. É um pouco dessa experiência que nós estamos tendo aqui, né, essas dificuldades de conexão. Eu imagino que vocês aí estejam também enfrentando isso, mas de uma maneira geral, o Poder Judiciário está tentando se adaptar em relação a esses novos tempos, né, essa realidade que a pandemia impõe. Mas, falando especificamente como advogado, eu posso dar aqui um testemunho do quanto tem sido difícil, né, para o exercício efetivamente da advocacia, do direito de defesa, com essa questão das sessões ditas presenciais, mas feitas por videoconferência, né, o quanto isso é limitador das possibilidades de atuação do advogado, que passa a enfrentar alguns obstáculos, como não só no momento da sessão, mas mesmo no antes, né? Ou seja, na questão da entrega de memoriais, no despacho, para chamar a atenção sobre determinados aspectos mais relevantes da causa. Na entrevista reservada também, porque não há garantia do sigilo, enfim. Esse é um ponto que aliás, é muito sensível, né? Porque quando se fala aqui no Brasil em realização de atos processuais por videoconferência, é curioso como se fala
nesse sentido, né, de viabilizar a realização dos atos processuais à distância e garantindo a efetividade da persecução penal, mas ninguém pensa nesses mesmos recursos e no Sim. quanto eles podem ser utilizados para viabilizar a participação do réu nas audiências, e até que você tocou nesse ponto que é interessante, naquelas situações em que se discute a possibilidade da retirada do réu da sala de audiência, né, com todo o impacto que isso tem no direito que aquele acusado naturalmente detém de acompanhar a produção da prova, até de participar da produção dessa prova, conversando com o seu advogado, com o seu defensor, e até passando, no decorrer da audiência, informações ao seu defensor que ele precisa, inclusive, para fazer as inquirições. Né? Sim, mas assim, professor, sobre a questão da videoconferência, para esse momento de pandemia, eu acho até que seja uma discussão válida, porque a gente não tem outra alternativa, né? É uma discussão válida, mas eu acho muito perigoso a gente discutir a generalização da videoconferência para o pós-pandemia, né? Porque o pouco de humanidade que ainda sobra para o direito, ele vai embora. Ele vai embora. E muita coisa acontece ali na hora, no olho. E cada vez mais a gente precisa se aprofundar na psicologia e perceber que o direito também é feito de pessoas, de carne e osso. Não tem esse mito da neutralidade cognitiva, ele precisa ser derrubado. E na videoconferência é tudo mais impessoal. A percepção é mais impessoal, né? E aí como é que você vai fazer reconhecimento de pessoas por videoconferência? Como é que você vai garantir a incomunicabilidade? Por WhatsApp, né? Podem criar um grupo de WhatsApp. Teve um caso clássico em São Paulo, em que o reconhecimento foi feito por WhatsApp. Isso resultou, evidentemente, numa prisão indevida, na prisão de uma pessoa inocente. Sim. Esse rapaz ficou pouco mais de 30 dias preso e depois foi absolvido, e a sentença penal foi muito bem feita. Dentro da minha pesquisa, foi um dos casos que eu examinei, esse caso de São Paulo, que é bem interessante, merece até algum aprofundamento sobre isso, mas o curioso é que depois ajuizaram, se não me falha a memória, a própria Defensoria Pública de São Paulo ajuizou uma ação indenizatória, pedindo que se estabelecesse um valor a título de reparação àquele rapaz que havia sido preso, né, e a sentença cível é uma coisa inacreditável. A sentença fundamenta que a indenização é indevida, e um dos argumentos que se usa é de que, olha, afinal de contas, ele só passou 32 dias preso, né? Como se absurdo, né? Esse tipo de coisa pudesse justificar, né? E é óbvio, né, que nós estamos, às vezes, acostumados pelo trabalho que o Innocence Project faz lá fora, né, de que nos Estados Unidos os casos de reversão, né, de condenações errôneas são casos que às vezes nós estamos falando em penas altíssimas, né, de uma média aí de entre 14 e 16 anos de tempo de cumprimento de pena até que se consiga a restituição da liberdade daqueles indivíduos. E é claro que se a gente for comparar um caso desse de 14, 15 anos de privação de liberdade com o de 32, é claro que o outro é muito mais grave, mas isso não faz com que o de 32 dias, especialmente considerando as condições dos cárceres brasileiros, das prisões brasileiras, agora mais do que nunca, né, em tempos de pandemia, de Covid. Eu tinha visto o senhor dando esse exemplo e eu fiquei perplexa, assim, a primeira vez que eu ouvi, mas depois, né, e agora também ouvindo o quanto isso é chocante. Mas, ao mesmo tempo, eu consigo refletir o seguinte, que o standard de prova no Brasil, ele é muito vago, ele é muito subjetivo. E, de todo modo, ele tem um caráter político. Então, se para a nossa sociedade é tolerável encarcerar inocente em nome de um combate à criminalidade, porque eu acho que isso não são bandeiras inimigas, pelo contrário, são bandeiras irmãs. Você não combate a criminalidade punindo e encarcerando inocentes, mas a partir do momento que a gente tem um standard de prova flexível, vago, e como ele tem esse caráter eminentemente político e valorativo, a gente se deixa influenciar pelas sensações momentâneas da política, pelos ventos sociais que mais ecoam num determinado momento. Então, esse exemplo que o senhor muito bem fala
é um exemplo. Como é que a gente pode ter chegado nesse ponto de sociedade em que somente 30 dias não é 30 dias preso, mesmo que não é motivo para indenização? Então, eu diria que a justificativa é essa, né? A nossa flexibilização mesmo da presunção de inocência, do estándar de prova, é uma escolha valorativa, pelo menos foi desse juiz, né? Essa sentença, que é de janeiro de 2018, ela, na parte que mais interessa, né, ela diz o seguinte, ela menciona o reconhecimento, né, como se isso fosse uma justificativa, no sentido, olha, não se tratava de uma prisão ilegal e nem tampouco uma prisão que estivesse sem estar devidamente justificada por um suporte mínimo de prova, né, porque houve reconhecimento, esse reconhecimento foi confirmado em juízo, né, e nós sabemos que isso não significa absolutamente nada. Aliás, eu diria até que isso significa muito, porque é óbvio que vai ser confirmado, né, nas circunstâncias em que é feito. Quanto mais vezes você fizer, mais vai ser confirmado. A psicologia nos ensina isso também. E mais certeza a pessoa vai dizer que tem, maior o grau de confiança que a pessoa deposita em relação ao acerto desse reconhecimento. Mas a decisão diz assim, no trecho que mais interessa: a prisão cautelar é aquela necessária em determinado momento e sua manutenção no curso do processo não gera ao Estado a obrigação de indenizar o acusado diante de sua absolvição ao final por insuficiência probatória, porque está prevista na ordem jurídica e tem um amparo no texto constitucional. O dano indenizável deve provir sempre de dolo, fraude ou culpa dos agentes responsáveis pela sua apuração, imputação, julgamento, inexistentes no caso em exame, na medida em que não se verificou nenhuma hipótese de prisão ilegítima e abusiva em desobediência à realidade fática e aos requisitos formais que pudesse justificar a indenização pretendida. Isso é muito grave, porque eu diria o seguinte, eu até reconheço que essa perspectiva ela é um tanto utilitarista, mas talvez uma das formas que se tem de tentar mostrar para o Estado, e em especial para os agentes, para os operadores do sistema, né, de que esse tipo de coisa não pode acontecer, que sempre que isso acontecer, o Estado vai ter que indenizar e que isso pode ter, inclusive, consequências individuais a essas pessoas, estabelecendo essas indenizações. E aí tem um ponto que me parece muito importante, que assim, o problema não é que ao final ele foi absolvido por falta de prova. O problema é que a prova que justificou essa prisão e esse encarceramento, né, ela foi produzida de forma completamente inidônea e contrariando, inclusive, os dispositivos legais. Essa me parece uma perspectiva interessante, porque a gente tem, né, a sentença condenatória, ela torna certa a obrigação de indenizar, né, mas, por outro lado, uma sentença absolutória não tem, via de regra, a mesma consequência, ou mesmo nesses casos em que, eventualmente, a sentença penal reconhece que a prova foi produzida de uma maneira selvagem, para usar uma expressão Sim. que eu gosto, né, porque ao arrepio completo da lei, mesmo nesses casos, isso mostra que o law enforcement, né, os agentes Sim. que atuaram na persecução penal falharam, né, e falharam Sim. atuando em nome do Estado, e isso deveria efetivamente gerar a indenização. Isso deveria também gerar uma mudança sistemática. Os casos individuais, eles existem também para a gente refletir, mas um dos grandes obstáculos é que a gente não tem números como a gente tem nos Estados Unidos. Percentual de erros, né? Nos Estados Unidos, pela pesquisa do Innocence Project, a gente tem notícia de que 72% dos erros que depois foram corrigidos por exame de DNA vieram de prova testemunhal. E isso é um número altíssimo. E o tempo médio de prisão dessas pessoas que foram justamente encarceradas é de 14 anos. No Brasil, a gente não tem essa pesquisa, né? E aí a gente tem que se ancorar nesses casos absurdos para trazer a discussão para o cenário de volta, né? E a gente tem vários. Inclusive, no final eu separei, aqui no final da live, eu separei para a gente comentar um pouco um argumento de uma sentença de um caso que ficou bem famoso, passou até no Fantástico, mas eu não vou falar agora não, para não perder o assunto. Mas tem uma pergunta muito boa aqui da Gabriela Borges, que inclusive conecta com algo que eu defendo, né? Como a gente pode melhorar a produção da prova testemunhal e também eu estendo isso e também a valoração.
Atualmente, o Vitor de Paula Ramos fala muito bem sobre isso, e ele analisa de um ponto de vista, apesar dele ter uma pegada ali puxando para o processo civil, ele analisa de um ponto de vista geral. Isso. Ele diz, e assim, eu usei bastante essa frase dele, ele diz que nós vivemos no Brasil a era do presuntivismo. O que é isso? Se a testemunha falou, uma testemunha disse que eu estava numa live às 8h29 da sexta-feira, 22 de junho, com o Luiz Gabriel. Uma testemunha disse isso. Não tem nenhuma outra testemunha, a única testemunha do processo. Opa, mas você pode... Não, mas não era com o Luiz Gabriel, era com o Antônio Vieira. Mas aí enfim, eu tô preso, não consegui arrolar testemunha, não consegui falar com o defensor público. Fica a palavra daquela testemunha que falou aquilo, né? Você, Luiz Gabriel. E aí, o que é que a gente tem no Brasil hoje? O que a testemunha fala no processo é automaticamente tido como verdade. É o presuntivismo, é a confiança de que o ser humano naturalmente fala a verdade. E aí, depois eu fiquei, meu Deus, mas é isso mesmo, Vitor. Quando eu li o livro dele, é isso mesmo. E aí eu fui estudar os processualistas clássicos. E o Nicola del Framarino Malatesta, ele fala o seguinte, eu anotei aqui a frase dele para ler exatamente. A experiência geral da humanidade mostra que no maior número de casos, o homem é verídico. E isso é uma falácia. Por quê? Porque se a gente vai contratar uma pessoa para fazer uma faxina na nossa casa, a gente quer referência daquela pessoa, né? Geralmente pega referência com um amigo, enfim. Se eu vou selecionar um estagiário, né? Tem uma prova para o estagiário se submeter, enfim. Mas no processo penal, para condenar as pessoas, para restringir o direito de liberdade das pessoas, a gente aceita que o ser humano fala a verdade e pronto. Isso é o presuntivismo. E assim, o que eu proponho para uma nova valoração é a construção, em vez da presunção. A gente precisa construir parâmetros em que, nesse ponto, essa prova é confiável. É mais confiável. Claro, passando pelo processo de constrangimento mediante o contraditório. O contraditório enfim, é um valor epistêmico imprescindível. E aí a gente precisa construir em cada caso concreto. Se aquele depoimento ele é válido naquele caso concreto. Não é porque a testemunha é rolada pelo Ministério Público que ela fala a verdade. Testemunha tem interesse também. Existem as falsas memórias. Enfim, existe a má-fé. Além das falsas memórias, existe a má-fé também. Então, eu proponho que a gente analise existe uma série de critérios, né? E isso cabe às partes debater. Né? A confiabilidade, a credibilidade, o filtro de falsas memórias, o modo como esse depoimento ele foi coletado, no reconhecimento de pessoas, o modo como houve esse reconhecimento, e o senhor fala muito bem disso, os parâmetros do reconhecimento, né? Também, o segundo reconhecimento, ele não é válido justamente porque a gente aprende com a psicologia cognitiva o fenômeno da contaminação cognitiva. Então, existem vários casos de réus que foram reconhecidos na delegacia, reconhecidos depois em juízo, principalmente por meio do show-up, que é aquele que a gente mostra só uma fotinha. E a exibição individual. A exibição individual, e no final das contas a gente foi descobrir que aquela pessoa era inocente por outros meios de prova. Então, isso precisa ser repensado, professor. E assim, me frustrava, agora não, agora com o livro, isso ajudou até na minha prática como defensora pública. Mas antes do mestrado, né, na minha carreira pré-mestrado, na minha carreira durante o mestrado, me frustrava muito como eu tinha que brigar para o reconhecimento de pessoas ser feito, pelo menos no modo insuficiente do artigo 226, porque a gente sabe que ele é insuficiente. Já é uma tragédia, exato. Mas assim, eu tinha que implorar. Enfim, temos. Eu tinha que implorar. E o senhor também deve ter passado por isso, não tenho dúvida, né? Não, e é o ponto de que, além de tudo, o 226 é uma tragédia, né? É um dispositivo que tem ainda a redação originária do código, que é lá da década de 40 e que não sofreu nenhum tipo de reforma até hoje. A gente imaginar, depois dos últimos
30, 40 anos, de tudo que houve de avanço, né, no campo da psicologia do testemunho, e que a gente continua tendo o 226 da forma que tem, é de fato, assim, é trágico, não tem outra expressão para dizer isso. Tem algumas questões que foram colocadas que são muito interessantes aqui. Eu acho que assim, vai ser impossível no tempo que a gente tem a gente responder tudo, mas eu queria Sim. fazer só uma rapidíssima referência, porque tanta gente querida e amiga que está passando por aqui, só para fazer um registro muito especial da presença do professor Juarez Tavares, que Nossa, né? mandou um alô aí agora há pouco. Não vou nem Isso mostra dormir. que você e o Instituto têm realmente um prestígio imenso. Né? Se o professor Juarez estiver nos ouvindo ainda, o meu abraço, a minha estima e a minha admiração de sempre. O Igor fez uma pergunta muito interessante sobre a questão do incidente de produção antecipada de prova. Né? E ele pede que eu lhe questione sobre isso nos termos da súmula 455 Sim. do STJ. A súmula 455 do STJ é aquela que diz que o incidente de produção antecipada de prova precisa ser devidamente justificado, né? Não pode ser fundamentado simplesmente no decorrer do tempo, ou se a antecipação seria benéfica à instrução. Sim. Se você quiser falar um pouquinho sobre isso, depois eu queria aproveitar, porque esse é um tema que para mim é muito caro, porque venho até conversando muito sobre isso, até com a professora Janaína Matida, nós estamos discutindo, até escrevemos um texto sobre isso, para tentar conciliar um pouco, né? Porque a gente tem falado da necessidade de aproximar a psicologia e direito processual, no nosso caso, processual penal, mas se tem um ponto em que talvez haja efetivamente algum dilema e algum Sim. dissenso, alguma tensão, é exatamente nesse ponto, né? Porque os psicólogos entendem, a professora Lilian Stein tem insistido muito nisso, de que do ponto de vista da preservação da memória, né, da ideia de você afastar os riscos de deterioração gradativa que o maior intervalo de retenção proporcionaria, seria mais indicado que o depoimento fosse colhido ou o reconhecimento fosse realizado o mais próximo possível, temporalmente falando, do fato, né, do evento, do crime. Sim. E, por outro lado, do ponto de vista do processo, né, há uma inquietação muito grande, que eu diria que é sempre muito verbalizada, por exemplo, né, pelo professor Auri Lopes. Já tive a oportunidade de conversar com ele e entender muito bem as preocupações que ele tem em relação a isso, pelo risco de não se estar com isso sustentando de que a prova que interessa, que é epistemicamente mais confiável, é aquela que é produzida na fase da investigação preliminar, quando a defesa não participa. Né? Sim. Fala um pouco sobre isso, eu acho que é um tema bem interessante, surgiu da pergunta do Igor, e eu acho que vale a pena a gente bater um papo sobre isso. Sim. Só fazendo um comentário antes disso, professor, que a Ana Barbosa falou aqui que o pior é o judiciário desconsiderar por completo a força do 226. E sim, eu concordo com isso, né? A gente bate no 226, a gente diz que ele é insuficiente, mas ele ainda é mera irregularidade. Mesmo ele, né? Como se fosse uma mera recomendação, né? O STJ tem uma posição firmada nesse sentido. Eu lhe confesso que eu tenho uma certa dificuldade de defender o 226. Eu entendo que é pior sem ele, né? Mas a minha compreensão de que há uma necessidade premente, né, de toda essa parte do código ser efetivamente... Todo o código, né? Eu estou dizendo isso até para que... Eu acho que muita gente já deve ter tido contato com a minha posição. Eu sou um crítico das reformas pontuais, como, aliás, são críticos, talvez, os nossos... A maior parte dos nossos processualistas aqui do Brasil. Não é diferente em relação a esse ponto, mas eu acho que há efetivamente algumas urgências, há algumas coisas em relação às quais eu tenho mesmo dúvida se valeria a pena esperar ou apostar que a gente vai conseguir fazer uma reforma global, né, em relação ao código, ou se a gente deveria lutar para mudar logo, para reformar logo. Há quem diga que o 226 é indefensável, estou até dizendo aqui, mas assim, na prática, eu preciso me basear nele, porque é o que os juízes ainda consideram. Né? Apesar de eu ser uma crítica dele, assim, ferrenha, mas a gente precisa
enfim, escolher nossas batalhas, né? Sobre a pergunta do Igor, eu acho muito interessante, palpitante esse tema. Inclusive, a gente já tinha conversado uma vez, né, professor, sobre isso. E é um dos temas que também mais me intrigam. Sobre o reconhecimento, de fato, o reconhecimento, o segundo reconhecimento, né, quando a gente faz duas vezes, reconheceu na delegacia, reconheceu em juízo, esse segundo reconhecimento é provado que ele não é válido. Por quê? Porque a psicologia nos ensina que existe uma contaminação cognitiva. O sujeito a reconhecer, ou a vítima, ou a testemunha, quem é que garante que ele não está lembrando daquela imagem do primeiro reconhecimento e não da data do evento? Então, e aí, o que é que a gente faz? Porque o inquérito policial a gente não tem contraditório, a gente não tem ampla defesa. E eu defendo que em relação ao reconhecimento, já vou para a pergunta do Igor, em relação ao reconhecimento, a gente encara no nível de valoração. Se não é possível, num primeiro momento, garantir o pleno direito de defesa, a ampla defesa e o contraditório, se aquele reconhecimento foi produzido unilateralmente, não tem mais o que fazer em relação à produção. A gente tem que brigar pela valoração. Qual é o valor probatório desse reconhecimento? Para mim, é de um valor muito questionável, né? Então, deveria ser de interesse da acusação de produzir um primeiro reconhecimento com todas as garantias de ampla defesa, de contraditório. A gente sabe que isso é muito complicado no nosso contexto legislativo atual, né? Como o senhor bem mesmo falou, mas eu sou contra a gente naturalizar um primeiro reconhecimento como uma prova que vale, sendo que a gente não tem contraditório, a gente não tem ampla defesa. E aí eu acho que, por enquanto, até a gente ter uma mudança legislativa séria, a gente tem que encarar essa questão do ponto de vista valorativo, na hora da valoração. E, claro, a defesa, quando entra, né, a defesa já entra numa desvantagem cognitiva imensa na resposta à acusação, a defesa tem que questionar esse reconhecimento, né? E aí, sobre essa questão da antecipação de prova, nossa, eu já tive posturas, né, na prática de me impugnar, já tive posturas de deixar passar. Eu confesso que é um tema que até hoje eu não tenho uma posição firme. Eu não tenho e assim, eu não tenho nenhum problema em admitir isso, né? Que eu sou muito dividida nesse tema. Eu leio uma pessoa, depois eu leio outra, vixe, eu concordo com quem. É algo que divide muitas opiniões, inclusive a minha, né? E eu acho que é normal isso, a gente não ser dogmático. Mas o que foi que eu comecei a fazer? Depois de ler muito sobre psicologia, eu confesso que o que eu comecei a fazer na minha prática criminal foi arrolar todo mundo de novo. Arrolar todas as testemunhas. Do bem e do mal, tá bom, eu vou fazer essa audiência, né? Mas depois eu vou arrolar todo mundo de novo. Eu tenho direito. Quando o réu aparecer, eu vou arrolar todo mundo de novo. E já aconteceu uma situação muito interessante comigo, se o senhor me permite contar um caso concreto sobre isso. Eu ainda me lembro, o apelido do réu era o Maguinho. E aí o Maguinho estava no 366, enfim, porque assim, como a Gabriela está falando aqui agora, é muito difícil o trabalho da defensoria quando a gente não tem contato com o réu, principalmente na produção antecipada. E assim, eu impugnei muitas vezes, depois que eu comecei a ler sobre psicologia, e depois de muito perder essas impugnações, eu comecei a refletir, eu preciso mudar de estratégia, não é inteligente ficar impugnando por impugnar. E o que é que vai fazer garantir, de fato, o direito de defesa da pessoa que eu assisto? Porque eu acho que não adianta a gente impugnar por impugnar, tem que pensar ali na funcionalidade. E aí tudo bem, eu faço a audiência, mas depois eu vou rolar todo mundo. E aí, num desses casos, o apelido do réu era Maguinho. E não tinha nenhuma foto do Maguinho no processo. E o Maguinho foi reconhecido, enfim, mas não tinha foto. Maguinho. O processo corria no 366, as testemunhas foram ouvidas em juízo, confirmando que o autor do crime teria sido Maguinho. E aí, quando o Maguinho aparece, a mulher do Maguinho vem falar comigo: doutora, mas o Maguinho, esse Maguinho aí é outro Maguinho, não é o meu Maguinho, meu marido. Aí, quando eu começo a ler o processo,
tem dizendo, uma das testemunhas diz que reconheceu o Maguinho porque o Maguinho tem uma cicatriz enorme na barriga. E aí mais de uma testemunha já fala isso no inquérito, né? E juízo não falaram nada de cicatriz, nada, não falaram nada. Aí eu, tá bom, pois vamos. A senhora tem certeza que seu marido não tem uma cicatriz no estômago, na barriga? Não tem. Tá bom, então vamos lá. Arrolei todo mundo de novo. E aí eu fiz essa pergunta, né, sobre essa questão da cicatriz, que já constava no inquérito. No interrogatório do réu, eu pedi para ele subir a blusa e mostrar para a câmera. Aí o promotor já ficou irritado. Como assim? Não pode. Por que não? Ampla defesa. E uma das testemunhas já tinha dito que o Maguinho não era o Maguinho. Não é esse Maguinho aí que... Não é o Maguinho, não. O marido dessa mulher que está aí fora, não. Aí o promotor ameaçou prender a testemunha de acusação por falso testemunho. Foi grossa com ela, né? Ela chorou. Foi horrível. Foi horrível. E aí depois ele quis impedir o Maguinho de subir a blusa. Quando o Maguinho subiu a blusa, ele não tinha nenhuma cicatriz. Então, assim, como é que o defensor vai descobrir isso, né, sem ter contato? Então, é um tema muito complicado. E passando aqui para outro ponto que eu acho bem importante sobre a psicologia, tem um autor que eu gosto muito, não sei se a gente tem tempo ainda, mas... Eu queria só fazer uma rapidíssima observação, que a rigor Sim. Nós teríamos que terminar agora às 21 horas. Eu estava me perguntando aqui por que o Instagram não tinha ainda dado um aviso de que nosso tempo estava terminando, mas é que como a gente já iniciou, a gente ganhou uns minutinhos a mais. Então, pode prosseguir, fica à vontade. Então, falando sobre a psicologia, principalmente se tiver psicólogos assistindo, já que o banner falava, né, de psicologia, tem um autor que eu gosto muito, que é o Daniel Kahneman. Ele é psicólogo, da psicologia cognitiva, e ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Aí você fica, como é que um psicólogo ganhou o Prêmio Nobel de Economia? Mas é impressionante por quê? Porque a economia começou a perceber que ela tratava enfim, os sujeitos, né, a serem estudados ali na economia como robôs, sem sentimento, sem comportamento, ignorava, né, o aspecto comportamental dos personagens envolvidos. E aí ele revolucionou, ele e o Amos Tversky, que já tinha morrido quando eles escreveram um artigo e o Amos já tinha morrido. E o que ele diz, né? O ser humano, ele funciona com dois sistemas. O sistema 1, que é o inconsciente, a intuição, aquele velho sexto sentido que toda mãe diz ter, né? E o sistema 2, que é o nível de consciência, de racionalidade. Sempre foi dito que as decisões humanas são baseadas no sistema 2, né? Por que o ser humano se diferencia de um pássaro, né? De um cachorro, porque é racional. E aí se hiperconfiou nessa variável e sempre se disse que o ser humano se baseia pelo sistema 2. Mas o que esses dois psicólogos dizem é que não, que a maioria das decisões humanas e dos julgamentos e crenças humanas estão no nível do inconsciente. E aí é que a gente começa a perceber o quanto isso pode trazer prejuízo para a nossa vida pessoal mesmo, né? Imagina para o processo. E, mas eu não gosto disso, isso é injusto. Mas é como o ser humano, segundo eles, funciona, né? E aí, a gente gostando ou não, a gente tem que lidar com essa realidade de que nós trabalhamos com a intuição e no direito também, né? E o processo penal, ele parece ainda não ter entendido isso. Ainda está lá naquela fase que a economia estava, desconsiderando o comportamento humano. E aí é onde surge o perigo, e o senhor, melhor do que eu, principalmente quando trata de reconhecimento de pessoas, sabe onde é que mora o perigo, né? Quando a gente investe no excesso de achismo, quando a gente quando a gente ignora as variáveis ali do reconhecimento, né? Eu acho que o senhor pode até falar isso melhor do que eu. As condições ali em que o alinhamento devem ser realizadas, as condições a serem realizadas. Eu não sei se a gente vai ter tempo para se estender a tanto, mas a Bia Fonteles fez um comentário aqui que eu achei muito interessante,
né, em que ela diz que uma boa parte das pessoas com quem ela trabalha acha o 226 algo já extraordinariamente garantista. Eu diria o cúmulo do garantismo, eu gostei da expressão. Eu diria o seguinte, cara, não é uma questão de ser garantista ou não ser garantista. Isso que é outra coisa que me incomoda muito, sabe? Porque a gente que tem toda essa cultura inquisitória, que é uma manifestação tão marcante, né, na forma como nós compreendemos o funcionamento do sistema de justiça, as pessoas vêm aí em nome, né, da manutenção de uma estrutura inquisitória, vêm falando em bobagens como busca da verdade. Muitas delas menos estiveram interessadas nesse tempo todo em averiguar a verdade. Alguém que acha que fazer um reconhecimento da forma como está previsto no 226, acha que aquilo ali é um bom método para averiguar a verdade, desculpa, mas ou é alguém muito mal intencionado, né? Ou é alguém que de fato não tem um mínimo da preparação necessária para exercer uma função qualquer que seja ela no sistema de justiça. Hoje, pensando do quanto já se avançou em relação a isso no âmbito dos polos internacionais, eu tenho feito um esforço para mencionar sempre a questão até dos protocolos que vêm sendo sugeridos pelo DOJ lá dos Estados Unidos, a legislação de outros países, né, como acontece aqui no recente Código de Processo Penal do Uruguai, que não só diz que é necessário fazer um line-up, ou seja, proíbe completamente que se faça um show-up, mas diz, inclusive, qual é o número mínimo de fillers, né, de pessoas que não são suspeitos e que estarão lá para complementar a linha de reconhecimento, como diz também que, mesmo até autoriza, né, que o Ministério Público faça isso na fase da investigação, mas diz que por se tratar de um procedimento probatório, como é óbvio, né, por ser um procedimento probatório, a defesa tem que estar presente. Sim. Né? No Código de Processo Penal uruguaio, eu publiquei um pequeno artigo sobre isso num livro que foi escrito por um grupo grande de professores aqui do Brasil e que tinham ido ao Uruguai, né, estudar um pouco do funcionamento do sistema de justiça penal uruguaio depois do advento do novo código, e eu acabo tratando disso, né, que é algo que me parece muito relevante, né, de chamar atenção para a necessidade da participação da defesa na produção da prova. E lá no código deles, eles permitem, por exemplo, que o réu escolha a posição que ele vai ficar na fila, né? E que a defesa possa, inclusive, acrescentar até 2 outros fillers, né, dentro o grupo de indivíduos que vão lá compor a linha de reconhecimento. Além, obviamente, de outros tantos cuidados que se tem que tomar, como no que toca, por exemplo, as instruções que serão dadas, né, previamente a essa vítima ou a essa testemunha. O Fantástico, para quem tem interesse pelo assunto, o Fantástico exibiu uma reportagem muito interessante sobre isso e todos nós, de alguma forma, temos feito um esforço para fazer com que isso reverbere, né, porque eles até reproduziram um experimento, né, de psicologia experimental para mostrar que quando, por exemplo, quando as pessoas não são instruídas de que é uma opção elas olharem para aquele grupo de pessoas ou de fotografias e dizerem: eu não consigo identificar ninguém, eu não acho que o réu esteja entre essas pessoas. Quando eles não sabem que isso é uma opção, as pessoas se sentem muito, muito estimuladas como se elas tivessem quase que a obrigação de apontar alguém, né? E isso, obviamente, maximiza muito os riscos de erro, de um falso positivo, que, como acaba recebendo um valor probatório muito alto, é uma tragédia para o processo, né? Porque isso causa atrofia na investigação de outras linhas, de outras hipóteses, né? A polícia se satisfaz. E um ponto que você falou, que eu acho que é muito importante, porque tudo isso está, de certo modo, concatenado com a questão do estándar de prova, né? O que você mencionou, e é muito interessante, de que, olha, o Ministério Público, a acusação deveria ter interesse de produzir uma prova com uma alta qualidade epistêmica, com todos os cuidados, etc. Mas se eles produzem de qualquer jeito, né, e isso basta,
se as sentenças condenatórias são proferidas assim mesmo, por que então vai se ter tanto mais trabalho, né, para fazer algo tão mais Sim, elaborado? E uma das sim, coisas em relação às quais eu tenho me batido muito, insistido muito, é a necessidade, e talvez até assistindo essas séries dos Estados Unidos, a gente vê como essas coisas são bem marcantes, né? É insistir na necessidade de que haja prova de corroboração. Né? Nós não podemos trabalhar com provas dependentes de memória, jogando todas as nossas esperanças, né? As nossas crenças na lógica do presuntivismo, como você muito bem mencionou, né? E entender que isso satisfaz um estándar de prova sim, exigente que deve ser o estándar do processo sim. penal. E assim, professor, uma coisa que eu escutei muito, né? Ah, Lara, mas de colegas do Ministério, Lara, mas a gente já desvenda muito pouco, 4%. O que tem, a gente tem que. E aí vocês ainda. E assim, eu comecei, e eu gosto muito dessa história, eu tenho um agradecimento especial no meu livro. Eu comecei fazendo mestrado e o júri era meu laboratório. E os meus colegas, a Bia Fonteles, quero mandar um beijo para ela, minha grande amiga, minha madrinha de casamento, enfim, amo ela. E ela foi minha cobaia também, porque eu tinha as hipóteses e ia testando nos nossos júris ali, das varas do júri em Fortaleza, aqui em Fortaleza, né? E aí eu ouvi, uma das minhas maiores vitórias foi ouvir de um promotor que já chega, a gente precisa pressionar, mudar e pressionar a polícia para produzir prova diferente, porque está tendo muita absolvição, está tendo assim. O nosso objetivo não é promover assim uma impunidade, não é isso. É encarar com sensibilidade, realidade, o que chega, né? E assim, a nossa realidade aqui no Ceará, principalmente quando a gente lida com processos mais antigos, é que pessoas aí que podem ser condenadas com base numa fofoca. Assim, é tenebroso, sabe? E aí a gente caiu em cima com isso. E eu fico muito feliz porque a gente se uniu muito, os 10 defensores das varas do júri de Fortaleza, e eles me ajudaram muito. Eu tenho um agradecimento a eles na minha pesquisa, porque vamos tentar aplicar isso aqui. Isso não estava escrito em nenhum lugar, e aí a gente começou a explicar para os jurados todos os parâmetros aí que eu proponho, e isso repercutiu. Repercutiu, pelo menos naquele ano, né? Que todo ano muda e tudo. Mas leva a uma reflexão da prova que a gente tem que trabalhar. E assim, a polícia precisa investir mais em outros tipos de prova, né? Na inteligência, no setor de inteligência da polícia, enfim, fortalecer a perícia balística, porque não dá mais para se fixar somente na prova testemunhal. Alô? Eu não estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Não estou ouvindo o professor. Tá me ouvindo? Deixa eu... Então, gente, já que vocês estão me ouvindo, não sei aqui que Bom, eu acho que agora vocês estão me ouvindo. Se alguém puder me dar um feedback, eu vou incluir de novo aqui a Lara. tô ouvindo, agora eu E tô olha, ouvindo. olha que a gente só falou uma vez aqui da cloroquina, né? E estamos caindo assim. Imagine se a gente estivesse falando mais É sobre culpa isso. minha, é culpa minha. Fui eu que falei da cloroquina. Uma pena, porque essas interrupções acabam atrapalhando um pouco e é um pouco chato também para que as pessoas Sim. saiam e tentem voltar. Mas, enfim, tá acontecendo essas travadas e a gente tem que saber como é que a gente lida também com elas. Eu ia
comentar que a gente estava já chegando quase no final. Eu acho que a gente tem pouco tempo aí também para encerrar, até para não ficar muito suscetível a essas interrupções, sem prejuízo, claro, de oportunamente a gente marcar uma outra conversa, porque tem tanta coisa sobre o que ainda se poderia naturalmente falar. Mas eu queria pedir que você prosseguisse, Lara, por favor, na sua explanação, que acabou sendo interrompida pela nossa queda. Então, eu acho que quando a gente começa a tratar, principalmente no Tribunal do Júri, em que existe aí, apesar de todas as críticas que haja ao Instituto do Tribunal do Júri, quando a gente começa a tentar levar para o jurado o entendimento de psicologia, de epistemologia, de prova, como lidar com essa prova, e ir mudando ali um pouco a percepção, até mesmo do juiz togado que escuta aquilo, e do próprio membro do Ministério Público, quando passa-se a perceber que não se está sendo mais tolerado qualquer tipo de prova, qualquer fofoca, qualquer hearsay statement, eu chamo de ouvir dizer, eu acho que isso existe aí uma retroalimentação para a polícia também, né? Para a atuação. Exato. Eu acho que é uma retroalimentação. Então, cabe a nós, né, defensores públicos, advogados, fazermos esse trabalho no que nos cabe, né? A gente não pode fazer muito além ali do nosso local de atuação. E até promotores de justiça também, que têm mais poder ainda, porque eles podem pedir diligência ali no começo, em que a defesa ainda nem existe, né? E juízes também, não pronunciando ou não condenando com base em prova inidônea. Porque isso dá uma resposta de volta lá para quem está na ponta investigando, porque é difícil também o trabalho da Polícia Civil. É árduo, né? E além de todos esses problemas epistêmicos, as testemunhas têm muito medo de depor também. A gente não pode ignorar isso. Então a gente precisa girar essa chave. A gente precisa girar essa chave e investir em outros tipos de prova, né? Não é desconsiderando a prova testemunhal, mas é mostrando que quer usar a prova testemunhal, pois vamos sair desse presuntivismo, vamos construir algo epistemicamente qualificado. E, para além disso, vamos tentar... enfim, hoje em dia, todo mundo tem um celular. E se você pega o celular do suspeito, você descobre até o que ele comeu no café da manhã há 2 anos. E por que então a gente vai... às vezes tem celular apreendido e não tem perícia no celular, né? Mas serve a fofoca do vizinho que disse que viu ele passando em cima do moto de capacete, mas era ele. E aí a gente precisa fazer essa reflexão. Mas você não acha que isso tem de certo modo a ver com a questão de que há uma sobrevaloração epistêmica em relação, por exemplo, à confiança que as pessoas depositam numa prova de reconhecimento, ou às vezes até na prova testemunhal? Porque essa ideia de que esse tipo de prova, né, de que um reconhecimento positivo feito lá na delegacia e que muito seguramente vai ser confirmado em juízo, de que isso basta, como eu costumo dizer sempre, muitas vezes faz com que haja uma atrofia das outras linhas de investigação, né? A gente tem um caso aqui da Bahia, que é um caso emblemático, que é muito grave e que foi uma injustiça muito grande, que depois foi não dá para dizer que foi restabelecida, porque o cara passou 4 anos preso e ninguém tira isso da vida da pessoa que é arruinada numa situação dessa, né? Foi um caso que foi a júri, houve condenação, basicamente a prova era uma prova de reconhecimento de pessoa, feita pelo namorado da vítima, feita terrivelmente, ou seja, da pior forma que se possa imaginar, ou seja, sem nenhum tipo de cuidado em relação à metodologia de produção dessa prova, o que já depunha muito contra a confiabilidade que se poderia depositar nesse reconhecimento. Mas na investigação, eu fui depois estudar o processo, né, depois do caso acabado, eu peguei os autos para poder pesquisar efetivamente o que tinha acontecido, porque eu até gosto sempre e repito muito uma frase da Elizabeth Loftus, que ela diz, olha, quando cai um avião, né, vai lá uma entidade, né, a NCBS vai lá para recolher os pequenos fragmentos, para estudar, para descobrir por que aquele avião caiu. Então vão pegar a caixa preta, etc, etc. Quando a gente condena uma pessoa inocente e descobre depois isso, nós deveríamos fazer o mesmo, né? Nós deveríamos
voltar para esses casos, para estudar esses casos com muita profundidade, né, e descobrir efetivamente o que foi que nos levou àquele erro. E nesse caso, uma coisa para mim ficou muito clara: quando houve um reconhecimento positivo, né, de uma maneira completamente torta, né, eu diria, com nada de confiabilidade, a polícia abandonou qualquer outra linha de investigação, né, mesmo com a família da vítima tentando determinados pedidos até de diligência. Estou vendo que o Gabriel Bulhões... O homem da investigação defensiva. Vocês estão me ouvindo? Lara, a mim, Lara. Estou começando a ficar craque nessa coisa de sair e voltar. Já estou fazendo até mais rápido, mas peço desculpas a vocês aí por esses problemas de conexão, que lamentavelmente acabam atrapalhando bastante, fazendo com que vocês tenham esse inconveniente de ter que sair e voltar para a live. Já vou reincluir aqui a professora. Mais uma vez, tantos amigos aqui passando pela linha aqui dos comentários. Queria só fazer uma saudação muito especial ao professor Rodrigo Rios, que nos assiste diretamente do Chile. Eu já vi que está presente aqui também. Meu querido amigo Alexandre Wunderlich, lá de Porto Alegre, também está por aqui. E mais uma porção de gente de quem eu gosto muito. Infelizmente, não é possível aqui citar e mencionar todos. Mas, Lara, eu acho que a gente pode ir iniciando para as considerações finais. Eu acho que o Instagram, muito acertadamente, está de perseguição comigo, porque toda vez que eu começo a falar um pouco mais, ele me corta. Então, fica você com a palavra para fazer as suas considerações finais e depois a gente encerra. Certo. Então, assim, tinha muita coisa, né, para falar, porque a psicologia, a influência da psicologia no direito, ela é um tema muito instigante, né? Que tanto eu como você gostamos muito e a gente acaba falando, e o pessoal comenta e faz comentário pertinente, a gente quer falar sobre o que as pessoas estão comentando também. E aí, enfim, fica aquele gostinho de, ai meu Deus, não deu tempo de falar tudo, mas para a gente finalizar, o que eu colocaria aqui, a gente precisa cada vez mais tomar conhecimento da existência das propensões cognitivas, não só das testemunhas, e da incapacidade da testemunha de aprender a realidade como se fosse uma câmera, mas também a gente precisa estar de olho nas propensões e vieses cognitivos do julgador, das partes quando realizam a inquirição. E assim, a gente tem vários exemplos, né, de promotor que está inquirindo, quando a testemunha de acusação começa a falar algo ali que favorece o réu, encerra o depoimento, e, enfim, que não existe nem pergunta sobre outra hipótese, sobre a hipótese defensiva já é desconsiderada no primeiro plano. Então, tudo isso, mas eu acho, muita gente, né, eu acho frescura, epistemologia, psicologia, já tem tanta coisa para a gente estudar dentro do direito, mas a gente não consegue estudar fato sem essas ciências nos auxiliando. A gente não aprende na faculdade, no mestrado, na vida, a gente não aprende a estudar fato considerando o direito sozinho. A gente precisa ampliar os horizontes. E quando a gente amplia os horizontes para a psicologia, para a epistemologia, a gente tem uma gama de soluções que a gente não teria com o direito sozinho. E uma frase do Daniel Kahneman, que eu acho muito boa, né, para finalizar aqui a minha fala, podemos ficar cegos para o óbvio, e também somos cegos para a nossa própria cegueira.
Então, existe muito reconhecimento errado, existe muita decisão judicial enviesada, mas é pior ainda quando a gente não reconhece essa condição de que podemos sim ser cegos, né? Na realidade em que vivemos. E é isso, eu ia analisar a sentença do caso Antônio Cláudio, que eu já passou até no Fantástico, eu vejo muita gente comentando, mas assim, eu fui ler a sentença e o acórdão que fundamentaram não a revisão criminal, que estava com argumentos maravilhosos, falsas memórias, psicologia, lindos e maravilhosos argumentos. Eu fui ler a sentença e eu fui ler o acórdão e assim, é assustador, mas vai ficar para outro dia, não dá tempo de encerrar. E eu vi alguém perguntando, eu não me lembro mais quem foi, sobre o livro, né? Felizmente, o livro se chama Prova Testemunhal no Processo Penal, é fruto da minha dissertação, e foi publicado pela EMAIS em 2019. Professor, foi assim muito legal, porque em um mês esgotou. E aí a gente agora está trabalhando na segunda edição, que vai sair, se Deus quiser, em breve. Ainda acho que até julho a gente conseguir, eu vou divulgar e vou pedir a ajuda do Instituto também para divulgar. Com certeza. E dizer que foi um prazer imenso discutir com você. Só não fico mais triste porque sexta-feira que vem a gente está junto de novo lá no Congresso da UFBA, convite da Fernanda, né, Furtado. E quem quiser acompanhar um pouco mais dessa discussão está convidado para o Congresso virtual da UFBA. A gente vai divulgar, né? Eu acho que a gente pode divulgar nos nossos perfis pessoais, nas nossas contas pessoais no Instagram, sobre esse congresso, mas é uma mesa em que a gente vai tratar no dia 29, não é isso? Sexta-feira que vem. Sexta-feira que vem. Às 8h30 da manhã, junto com a Fernanda Furtado, com a Alessandra Prado, a professora Lara Teles e o Gustavo Noronha de Ávila, que é uma referência também na área, e como eu disse no começo, para mim é uma honra muito grande poder participar também desse outro evento com vocês. Mandar um beijo para a Luciane, que minha colega da Defensoria, lá do Cariri, em Barbalha, minha colega, tenho muito, a gente se conhece desde a época do concurso, é uma super defensora, super mãe, enfim, tenho muito carinho por ela. Beijo, Luciane. Maravilha. O Luiz Henrique está perguntando aqui qual é a sala. Eu não tenho a menor ideia de qual é a sala, mas depois eu descubro e informo isso direitinho lá na minha conta pessoal. Teria muitos agradecimentos a fazer, primeiramente ao Instituto Baiano de Direito Processual, que nos cedeu aqui esse espaço, né, para a gente poder realizar esse bate-papo, e eu quero fazer isso fazendo uma referência muito especial de agradecimento a toda a diretoria do Instituto, que é presidido pelo meu querido amigo Luiz Gabriel Batista Neves, mas que também é integrada pela professora Luciana Monteiro, pelo Vinícius Assunção e pelo meu querido amigo Lucas Carapiá. Também um agradecimento muito especial a meu irmãozinho de coração, o Tiago Vieira. Apesar de ser Vieira também, nós não somos irmãos, embora muita gente pense isso. Eu já achei, eu fiquei com vergonha de perguntar. Eu me orgulho muito disso, porque Tiago é um amigo assim, dos mais queridos que eu de fato tenho. Tiago é irmão do meu sócio, que também é Vieira, mas que também não é meu irmão. Mas nós temos, independentemente de não termos laços sanguíneos, temos uma relação fraternal, e pode ter certeza que nada disso estaria acontecendo também sem a ajuda e sem o incentivo e o apoio técnico também de Tiago, que, por sinal, fica a recomendação, participou agora essa semana do Improvável, do podcast lá de Janaína, um episódio imperdível sobre prova digital. Ele que é uma das autoridades que a gente tem no Brasil aqui sobre esse assunto, e vale muito escutar. Queria também recomendar que as pessoas todas que estiveram aqui conosco, né, também os teus seguidores, que sigam a conta do Instituto Baiano de Direito Processual Penal, que tem muito mais coisa aí pela frente, tem uma agenda já de lives que vão ser realizadas aí nos próximos dias, e tem muita coisa muito interessante, tem outras lives ainda para serem anunciadas. Então, para quem quiser acompanhar as publicações do Instituto, pode fazer isso ou pelo site, né, que é www.ibabpp.com.br, ou também pelas redes sociais, no Facebook e no Instagram do Instituto. Eu queria aproveitar para divulgar, até porque
Eu, lamentavelmente, não tenho aqui em mãos a edição na qual o teu texto foi publicado, Lara, mas você também já foi uma das colunistas, né, aqui do nosso Boletim Revista, o Trincheira Democrática, que é o boletim do Instituto Baiano de Direito Processual Penal, que a cada edição tem se mostrado melhor, agora atualmente nas mãos de uma equipe. Foi algo que teve no começo, né, na sua origem, uma contribuição extraordinária de Diana Caldas, sua colega defensora, e agora tem um outro grupo tocando esse projeto, tendo à frente a Carolina Peixoto, e assim é um trabalho primoroso, como você sabe, que eles se empenham para poder fazer dessa publicação, efetivamente, uma publicação de muita qualidade. Sou leitora, e o último estava maravilhoso, só por mulheres. Todos nós, fantástico. A última edição estava, de fato, imperdível. O boletim pode ser baixado gratuitamente do site do Instituto, né, todas as edições. E também, para não deixar de comentar, porque tem a ver aqui com o nosso tema, a gente tem no boletim uma coluna permanente, que é a Toda Prova, né, que é uma coluna que eu tenho muito orgulho de compartilhar, né, com queridos amigos, colegas valorosíssimos, que são Caio Badaró, lá do Rio de Janeiro, sócio do professor Geraldo Prado, a Marcela Mascarenhas Nardelli, que você citou na tua fala, lá da Universidade Federal de Juiz de Fora, que é uma pesquisadora também extraordinária, competentíssima, tem um fantástico livro sobre a prova no Tribunal do Júri, que é também um clássico já aqui no Brasil. E também, mas não menos importante, evidentemente, a professora Janaína Matida, do Rio de Janeiro, que é uma grande referência nessas questões todas ligadas à prova penal, à epistemologia. Né? Publicou ontem um texto, hoje, aliás, na sexta-feira, um texto também, um artigo extraordinário na coluna, né? Limite Penal no Conjur, que está imperdível. E eu queria, por último, fazer uma recomendação também para que as pessoas acompanhem, né, assinem e acompanhem o IBADPP Cast, que é o podcast do IBADPP, que é um projeto que começou no ano passado, mas já tem vários episódios gravados e que é um projeto muito interessante que tem sido capitaneado também por Tiago Vieira, e que a cada semana, né, na próxima segunda-feira, daqui a poucos dias, sai o episódio com o Alexandre Moraes da Rosa, que eu tenho certeza que vai estar imperdível. Então, gente, Lara, agradecendo mais uma vez imensamente pela tua disponibilidade, pela tua participação. Eu que agradeço, foi muito legal. Lhe desejando assim, muita saúde, né, que você possa estar em plena atividade e efetivamente participando desses debates em relação aos quais uma pessoa tão qualificada e competente como você é sempre imprescindível. Quero agradecer muito as pessoas que passaram por aqui. Essa live vai ficar disponível aí, né, por 24 horas no Instagram do Instituto. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela presença, pelas perguntas e até uma próxima oportunidade. Um abraço grande. Tchau, tchau. Tchau.